Esse vídeo não é um ataque à sua fé, e muito menos à sua religião. É apenas uma reflexão sobre como ela pode ser usada para manipular. O que você pensaria se eu te dissesse que a fé destruiu mais vidas do que todas as armas de guerra? Que em nome dela milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e enganadas. Isso pode parecer exagero, mas a história prova exatamente o contrário. Desde cruzadas brutais até atos de autoaniquilação em massa, a fé transformou líderes religiosos em ditadores, políticos em profetas e seguidores em marionetes. E o que é mais assustador, isso não ficou no passado. O mesmo mecanismo que levou pessoas à fogueira e fiéis a tomarem decisões extremas ainda está em ação. Só que agora ele veste terno e gravata. O que acontece quando a sua fé se torna cega e se transforma em fanatismo? Um episódio que a história nos traz aconteceu na Europa, na América do Norte, onde milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de bruxaria e condenadas com base em crenças religiosas extremas. A igreja e tribunais locais usavam a fé para justificar punições cruéis, alegando que estavam purificando a sociedade. O caso mais famoso foi o do julgamento das bruxas de Salem, em 1692, nos Estados Unidos, onde a histeria coletiva levou à execução de dezenas de inocentes. Antes disso, houveram as Cruzadas, uma série de guerras entre cristãos e muçulmanos incentivada pela Igreja Católica, que prometia a redenção dos pecados para quem lutasse. Movido pela fé cega, essas campanhas deixaram um rastro de destruição com massacres indiscriminados, como o Cerco de Jerusalém em 1099, onde os cruzados atacaram muçulmanos e judeus sem a menor diferença entre eles. Outro episódio que a história nos traz aconteceu na China. Hong Xiuquan afirmou ser o irmão mais novo de Jesus Cristo e liderou a rebelião de Taipei, tentando criar um novo reino celestial na Terra. Ele convenceu milhões de camponeses a segui-lo, mas seu governo foi brutal, levando à destruição de cerca de 20 milhões de vidas, em uma das guerras mais letais da história. Você acreditaria que aos poucos, dia após dia, uma pessoa conseguiria se convencer a desistir da sua própria existência? Esse foi o caso de Jim Jones. Ele era um líder religioso que fundou o Templo dos Povos, um culto que prometia um mundo justo. Em 1978, com medo de ser investigado, ele ordenou que seus seguidores cometessem um ato coletivo fatal ao ingerirem uma substância tóxica. Mais de 900 pessoas perderam a vida, incluindo crianças. Como um último exemplo, eu trago os ataques terroristas. Os ataques às Torres Gêmeas foram executados por extremistas da Al-Qaeda, que acreditavam estar cumprindo um mandamento divino, uma interpretação radical da Sharia, a lei islâmica. Isso os levou a cometer um atentado que tirou milhares de vidas, demonstrando o impacto destrutivo do fanatismo religioso. Porém, agora você deve estar se perguntando, onde estou querendo chegar com isso? Você já percebeu como algumas pessoas defendem certos políticos com tanta devoção que parecem membros de uma seita? Elas ignoram qualquer evidência contrária, justificam os erros e atacam qualquer um que ouse questionar. Isso não é lealdade, isso é fanatismo. Ser fanático por um político é perigoso porque elimina a capacidade de análise crítica. A política deveria ser um campo de debate racional, onde avaliamos ideias, propostas e resultados. Mas para muita gente virou um jogo emocional, onde a lógica dá lugar à idolatria. O problema é que políticos não são santos, e muito menos salvadores. Eles são humanos, com interesses próprios e precisam ser cobrados, não adorados. Mas quando se transforma um líder em uma figura intocável, qualquer crítica vira uma blasfêmia. E aí quem perde é a sociedade. Você já percebeu que algumas pessoas defendem políticos como se fossem deuses? Como se estivessem em uma seita incapazes de questionar? Agora me diga, quando foi que política virou religião? O que acontece quando você fecha os olhos para a verdade só porque não quer admitir que errou? A política deveria ser sobre ideias, propostas e soluções. Mas para muita gente virou uma questão de fé. Questionar um político é um sacrilégio. Apontar os erros? Heresia. E o mais perigoso, quando um político percebe que tem seguidores cegos, ele para de trabalhar para o povo e passa a trabalhar para si mesmo. Afinal, por que se esforçar se não importa o que faça, sempre vai ter alguém defendendo? Você confia seriamente em alguém que nunca te viu na vida? A idolatria não surge do nada, ela é cultivada. O político ele cria uma narrativa do tipo: eu sou o único que pode salvar vocês, todos os outros são inimigos. E assim, em vez de pensarmos em soluções, ficamos brigando entre nós. E sabe o pior? Isso não acontece só de um lado. A idolatria política existe em todos os aspectos. Se você passa mais tempo brigando com quem pensa diferente do que cobrando quem está no poder, adivinha só,
você já caiu na armadilha. Se esse vídeo fez você pensar, se te incomodou ou te fez refletir, então já cumpriu o seu propósito. Se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. Aqui não tem tabu e não tem lado, só a verdade. Até o próximo vídeo.